Quando minha irmã disse que eu não merecia estar na mesa do almoço de domingo, senti como se tivesse levado um tapa. Ela falou isso na frente de todos, com aquele sorriso gelado que eu conhecia desde criança, enquanto cortava o assado que eu havia preparado com meu próprio dinheiro. Você sempre foi muito dramática, Célia, continuou ela, sem nem erguer os olhos do prato. Ninguém aqui tem culpa se você escolheu ser a mártir da família. O silêncio pesou na sala de jantar. Meu irmão mais velho, Ricardo, mexia o feijão no prato sem dizer nada. Minha cunhada, Patrícia, fingiu não ter escutado, concentrada demais no celular. Os sobrinhos, que antes corriam pela casa me chamando de tia Célia, agora mal levantavam a cabeça. Eu tinha 42 anos naquele domingo. 42 anos de ser a filha que ficou, a que nunca saiu de casa, a que sempre esteve disponível quando precisavam. A que pagou as contas quando ninguém mais podia. A que segurou essa família nas mãos quando tudo desmoronava. Mas naquele momento, olhando para aquelas pessoas ao redor da mesa, me senti completamente sozinha. Desculpa, murmurei, levantando da cadeira. Acho que vou deixar vocês almoçarem em paz. Não precisa fazer drama, disse Silvana, minha irmã, finalmente me olhando. Você que não entende o seu lugar. Meu lugar. Como se eu fosse uma empregada na própria casa onde nasci. Fui para a cozinha lavar a louça que havia se acumulado desde de manhã cedo, quando comecei a preparar o almoço para 8 pessoas. As mãos tremiam enquanto ensaboava os pratos. Não de tristeza, mas de uma raiva surda que vinha crescendo há meses. Célia Fernandes da Silva. Esse era meu nome completo, embora ninguém me chamasse assim há anos. Para todo mundo, eu era apenas a Célia, como se fosse uma extensão da casa, um móvel que sempre esteve ali. A filha solteira que cuidava dos pais. A irmã que resolvia os problemas. A tia que emprestava dinheiro e nunca cobrava de volta. Quando tinha 25 anos, consegui uma promoção numa empresa de contabilidade em São Paulo. Era meu sonho sair daquela cidade pequena no interior de Minas Gerais, construir minha vida, talvez encontrar alguém especial. Havia alugado um apartamento pequeno, mas bonito na Vila Madalena, comprado móveis aos poucos, começado a fazer aulas de inglês. Pela primeira vez na vida, me sentia livre. Durou 8 meses. Papai teve o primeiro derrame numa terça-feira de março. Mamãe me ligou chorando, desesperada, dizendo que não sabia o que fazer. Ricardo morava em Belo Horizonte, a 2 horas de distância, mas estava atolado de trabalho na consultoria. Silvana havia se mudado para Brasília depois de casar e não podia deixar as crianças pequenas. Sobrou para mim, como sempre. Pedi licença no trabalho, voltei para casa, só para resolver a situação. Papai ficou 3 semanas no hospital. Eu dormia numa cadeira desconfortável ao lado da cama dele, revezando com mamãe que chorava tanto que mal conseguia comer. Quando ele recebeu alta, veio para casa numa cadeira de rodas, falando com dificuldade, precisando de cuidados constantes. É temporário, eu dizia para mim mesma. Assim que ele se recuperar, eu volto para São Paulo. Mas as contas começaram a chegar. Fisioterapia particular 3 vezes por semana. Remédios que custavam mais de R$ 500 por mês. Fraldas geriátricas. Uma rampa de acesso que precisava ser construída na entrada da casa. Equipamentos médicos que o plano de saúde não cobria. Mamãe recebia uma pensão pequenininha de viúva do primeiro marido. Papai tinha se aposentado por invalidez, mas o benefício mal cobria os remédios. Eu olhava as contas se acumulando na mesa da cozinha e sentia um aperto no peito. Os meninos vão ajudar, dizia mamãe, se referindo aos meus irmãos. Eles são bons filhos. Eu ligava para Ricardo. Ele suspirava do outro lado da linha, falava sobre prestação da casa nova, escola particular dos filhos, financiamento do carro. Mês que vem eu vejo o que posso fazer, Célia. Você sabe como é, né? Ligava para Silvana. Ela reclamava do marido que estava desempregado, das crianças que precisavam de tudo, do aluguel caro em Brasília. Se eu pudesse, você sabe que ajudaria. Mas agora está impossível.
As semanas viraram meses. Os meses viraram 2 anos. Meu apartamento em São Paulo foi devolvido. Perdi a promoção. Perdi a vida que estava construindo. Papai teve o segundo derrame no Natal de 2022. Dessa vez foi pior. Ficou completamente acamado, precisando de cuidados 24 horas por dia. Eu dormia no sofá da sala para ouvir se ele chamava durante a madrugada. Levantava de 2 em 2 horas para virar ele de lado, evitando escaras. Dava remédio no horário certo, comida na seringa, banho de leito. Mamãe tentava ajudar, mas estava ficando cada vez mais frágil. Foi quando descobrimos o diabetes dela. O médico disse que estava descompensado, que ela precisaria tomar insulina todos os dias e fazer um controle rigoroso da alimentação. Mais remédios, mais consultas, mais gastos. Eu havia voltado a trabalhar meio período numa empresa de contabilidade da cidade, mas o salário mal cobria as despesas básicas da casa. Comecei a usar meu cartão de crédito para pagar os remédios. Depois tive que fazer um empréstimo. Depois outro. Vocês não podem me ajudar nem um pouquinho? Perguntei numa ligação com Ricardo. Célia, você sabe que eu queria poder ajudar mais. Ele disse com aquela voz de quem está fazendo um grande favor. Mas as coisas estão apertadas aqui também. E além do mais, você mora de graça na casa. É justo que você assuma alguns custos. De graça. Como se eu fosse uma parasita se aproveitando da situação. Silvana era pior. Numa das poucas vezes que veio nos visitar, ficou reclamando de tudo. A casa estava bagunçada porque eu não tinha tempo de arrumar direito. A comida estava sem sal porque mamãe não podia comer sódio. Papai gemia durante a noite e ela não conseguia dormir. Você deveria internar ele, Célia, disse ela no café da manhã. Tem lugares especializados para isso. Com que dinheiro? Perguntei. Vende alguma coisa. A televisão nova, por exemplo. A televisão nova custava R$ 800 e havia sido presente do próprio papai para a mamãe no último aniversário de casamento deles, antes de ficar doente. Silvana, se você acha que é fácil, você pode ficar aqui 1 semana e eu vou descansar. Ela me olhou como se eu tivesse dito um absurdo. Eu tenho minha família para cuidar, Célia. Você que escolheu ficar solteira. Como se eu tivesse escolhido qualquer coisa daquilo. As dívidas foram se acumulando. Cartão de crédito estourado. Empréstimos em bancos diferentes. Cheque especial no vermelho. Eu acordava de madrugada com o coração disparado, pensando nas contas que vencem, nos remédios que estavam acabando, nas consultas que precisava marcar. Vendi meu carro, um Corsa usado que havia comprado com muito esforço alguns anos antes. O dinheiro durou 3 meses. Cancelei meu plano de saúde. Se eu ficar doente, vou no postinho mesmo, pensei. Parei de comprar roupas, de cortar o cabelo no salão, de sair para qualquer lugar que custasse dinheiro. Minha vida se resumia à casa, ao trabalho e ao hospital. Mamãe morreu primeiro. Numa manhã de junho, 2023. Eu estava preparando o café da manhã quando ouvi papai gritando do quarto. Corri e a encontrei na cama, quietinha, como se estivesse dormindo. O coração havia parado durante o sono. No velório, meus irmãos chegaram arrumados, de preto, com os filhos bem vestidos. Choraram, receberam os pêsames, falaram sobre como mamãe era uma pessoa especial. Silvana até postou uma foto no Instagram com uma mensagem linda sobre saudade. Mas quem pagou o caixão fui eu. Quem organizou o velório fui eu. Quem ficou acordada a noite toda recebendo as pessoas que vinham se despedir foi eu. Papai não durou muito tempo sem ela. Morreu 4 meses depois, numa tarde de outubro. Eu estava ao lado da cama dele, segurando sua mão, quando ele respirou pela última vez. No velório dele, aconteceu algo que me marcou para sempre. Eu estava exausta, de pé há mais de 20 horas, quando ouvi Ricardo conversando com um primo distante. Pelo menos agora a Célia pode refazer a vida dela, ele disse. Coitada, sacrificou os melhores anos cuidando dos nossos pais. Sacrificou, como se eu tivesse escolhido. É, respondeu o primo. Mas pelo menos ela vai herdar a casa. Não vai ter que se preocupar com aluguel. Ricardo deu uma risadinha. Na verdade, a casa vai ser vendida.
Vamos dividir o dinheiro entre os 3 irmãos. É mais justo assim. Senti o chão fugir dos meus pés. E a Célia concorda com isso? Ela vai ter que concordar, disse Ricardo. É a lei. Herança se divide entre os filhos. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, me sentei na cozinha da casa onde nasci e chorei como não chorava desde criança. Chorei pela mamãe, pelo papai, pelos 3 anos da minha vida que se foram. Chorei pelas contas que ainda precisava pagar, pelos sonhos que havia perdido, pela solidão que doía no peito. Mas principalmente chorei porque, pela primeira vez, entendi que meus irmãos nunca me viram como igual. Para eles, eu era apenas a cuidadora oficial da família. Alguém que estava ali para resolver os problemas que eles não queriam resolver. E agora que os problemas haviam acabado, eles queriam se livrar de mim também. A primeira reunião oficial aconteceu 15 dias depois do funeral de papai. Ricardo chegou numa BMW prata que eu nunca tinha visto. Estacionou na frente de casa como se fosse o dono do lugar. Silvana veio de Brasília num voo direto, reclamando do calor de Minas no caminho do aeroporto. Precisamos conversar sobre a situação da casa, disse Ricardo, mal entrando pela porta. Nem perguntou como eu estava, se precisava de alguma coisa, se estava conseguindo dormir à noite. Silvana olhou ao redor com cara de desprezo. Nossa, como essa casa ficou velha, disse, passando o dedo na estante da sala. Vai precisar de uma reforma completa antes de colocar no mercado. No mercado. Como se fosse uma mercadoria qualquer. Sentamos na mesa da cozinha onde eu havia preparado o café da tarde. Coloquei as xícaras de porcelana que mamãe guardava para ocasiões especiais. Fiz o bolo de cenoura que papai adorava. Tentei criar um ambiente familiar, acolhedor. Eles mal tocaram na comida. Então, começou Ricardo, tirando uns papéis da pasta executiva. Eu já conversei com um advogado em Belo Horizonte. O processo de inventário vai ser simples porque não tem muitos bens. Só a casa mesmo. E algumas economias, disse Silvana. Mamãe disse que tinha um dinheiro guardado na poupança. Eu quase engasguei com o café. Que dinheiro, Silvana? Eu usei tudo para pagar os remédios e as consultas. A poupança foi fechada há mais de 1 ano. Como assim foi fechada? Ela me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Como assim? Vocês acham que os remédios de diabetes e os medicamentos para derrame saíam de onde? Do ar? Ricardo suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. Célia, você deveria ter conversado com a gente antes de mexer no dinheiro dos nossos pais. Conversado? Eu liguei para vocês centenas de vezes pedindo ajuda. Vocês sempre tinham uma desculpa. Não precisa gritar, disse Silvana. Nós ajudamos do nosso jeito. Eu mandava remédios às vezes. Às vezes. Ela havia mandado uma caixa de insulina 2 vezes em 3 anos. E eu sempre depositei quando podia, disse Ricardo. Podia. Nos últimos 2 anos, ele havia depositado um total de R$ 1.200, enquanto eu gastava mais de 2.000 por mês só em medicamentos. Olha, o que passou, passou, disse Ricardo como quem encerra um assunto. Agora precisamos pensar no futuro. A casa está avaliada em R$ 250 mil. Dividindo por 3, cada um fica com 83 mil e alguns trocados. 83 mil. Como se fosse uma fortuna. Ricardo, vocês sabem quanto eu gastei cuidando dos nossos pais? Perguntei, tentando manter a calma. Quanto? Ele perguntou com aquele tom de quem está fazendo um favor. Peguei uma pasta que havia preparado com todos os comprovantes. Extratos bancários, notas fiscais de farmácia, recibos médicos, comprovantes de pagamento de reformas na casa para adaptar para cadeirante. R$ 147 mil, disse, colocando os papéis na mesa. Isso em 3 anos, fora os empréstimos que ainda estou pagando. Silvana pegou alguns comprovantes e folheou rapidamente. Célia, você não pode querer que a gente pague suas escolhas, disse ela. Ninguém pediu para você gastar tudo isso. Minhas escolhas. Como se eu tivesse escolhido que papai tivesse derrame. Como se eu tivesse escolhido que mamãe desenvolvesse diabetes. Vocês não pediram.
Mas vocês também não impediram quando estava conveniente, respondi. Quando eu ligava desesperada porque não tinha dinheiro para os remédios, vocês diziam: faz o que pode, Célia. Quando eu falava que ia ter que vender o carro, vocês diziam: você vai conseguir se virar. Mas agora que eles morreram, vocês querem dividir o patrimônio como se tivessem contribuído igualmente? Ricardo guardou os papéis na pasta. Célia, eu entendo que você está emotiva por causa da perda dos nossos pais, disse com aquela voz paternalista que eu odiava. Mas herança é herança. A lei é clara. Não tem nada a ver com quem gastou mais ou menos. E além do mais, disse Silvana, você sempre morou aqui de graça. Não pagava aluguel, não pagava IPTU, não pagava condomínio. Isso também vale alguma coisa. De graça. Essa palavra me perseguia. Silvana, eu trabalhava e dava todo o meu salário para essa casa. Eu larguei minha carreira, meus planos, minha vida para cuidar dos nossos pais. Vocês acham que isso não vale nada? Vale, disse Ricardo. Nós reconhecemos isso. Mas não podemos abrir mão da nossa parte da herança só porque você fez sacrifícios. Sacrifícios. Eles falavam da minha vida como se fosse uma escolha recreativa. Então é isso? Perguntei. Vocês querem vender a casa e cada um pega seu dinheiro? É o mais sensato, disse Silvana. Você pode alugar um apartamento pequeno. Com 80 mil reais você consegue pagar aluguel por alguns anos enquanto se reorganiza. Alguns anos. Como se eu fosse uma mendiga recebendo uma esmola. E os empréstimos que ainda estou pagando? Isso é problema seu, disse Ricardo. Você que fez. A conversa continuou por mais 2 horas. Eles falaram sobre corretores, sobre reforma, sobre documentação. Eu escutava em silêncio, sentindo como se estivesse assistindo minha própria execução. Quando foram embora, Ricardo me deu um abraço mecânico. Não fica triste, Célia. Vai dar tudo certo. Você ainda é jovem, pode recomeçar. Jovem. Eu tinha 42 anos, 3 anos de atraso na carreira, várias dívidas no nome e nenhum centavo guardado. Silvana foi mais direta. Você precisa entender que agora nossa relação vai ser diferente, disse ela, ajustando a bolsa no ombro. Éramos unidos por causa dos nossos pais. Agora cada um vai seguir sua vida. Depois que eles saíram, me sentei no sofá da sala onde havia dormido durante meses para cuidar de papai. Olhei ao redor, vendo cada canto da casa onde cresci. A marca na parede onde Ricardo riscou com giz de cera quando tinha 5 anos. O azulejo rachado da cozinha onde Silvana derrubou uma panela pesada. A poltrona desgastada onde papai costumava ler jornal. Tudo isso iria para as mãos de estranhos. Nossa história familiar seria vendida por 83 mil reais. As semanas seguintes foram um inferno. Ricardo contratou um advogado e um corretor sem me consultar. Começaram a aparecer pessoas desconhecidas na casa, medindo cômodos, tirando fotos, fazendo orçamentos de reforma. A cozinha precisa ser modernizada, disse uma mulher de óculos escuros que se apresentou como arquiteta. Esses armários de madeira não vendem mais. E esse piso de cerâmica está ultrapassado. E ela estava criticando a cozinha que mamãe havia reformado com tanto carinho 10 anos antes, economizando cada centavo para comprar os armários que ela escolheu numa loja de móveis usados. O quintal está bem conservado, disse o corretor para Ricardo. Mas vamos ter que tirar essa horta. Apartamento não pode ter cara de casa de interior. A horta onde mamãe plantava temperos frescos, onde ela passava as tardes regando as plantas quando ainda tinha saúde para isso. Eles falavam sobre nossa casa como se fosse um imóvel qualquer, um investimento, uma oportunidade de negócio. Não viam as memórias nas paredes, os sonhos realizados, as histórias vividas. A pior parte eram as visitas dos possíveis compradores. Chegavam aos fins de semana, geralmente casais jovens com crianças pequenas, sonhando com a primeira casa própria. Eu ficava trancada no meu quarto enquanto eles percorriam os cômodos, fazendo planos para o futuro. Esse quarto é perfeito para o bebê, ouvi uma mulher dizer passando na frente da minha porta. Era o quarto onde dormi a vida inteira,
onde estudei para o vestibular, onde chorei minhas primeiras desilusões amorosas. A sala é bem espaçosa, disse o marido. Dá para colocar uma televisão grande ali. Ali era o lugar onde papai costumava ficar na cadeira de rodas para ver televisão. Onde ele morreu numa tarde de outubro, segurando minha mão. Durante essas visitas, eu saía para caminhar pela cidade. Andava pelas ruas da minha infância, tentando processar o que estava acontecendo. Como havia chegado até ali? Como a filha que sacrificou tudo pela família se tornou um estorvo a ser descartado? Numa dessas caminhadas, encontrei Dona Mercedes, uma vizinha antiga que conhecia nossa família há décadas. Célia, minha filha, ela disse parando para conversar. Como você está? Ouvi dizer que vocês vão vender a casa. Respondi, tentando disfarçar a tristeza. Os meninos acham que é melhor assim. Ela balançou a cabeça. Que pena. Sua mãe amava tanto essa casa. E você que cuidou de tudo com tanto carinho. Dona Mercedes, posso perguntar uma coisa? A senhora acha que eu fiz a coisa certa? Cuidando dos meus pais, gastando tudo o que tinha? Ela me olhou com aquela sabedoria das pessoas que já viram muito na vida. Minha filha, você fez o que o coração mandou. Deus vê tudo. E uma hora a justiça chega para cada um. A justiça. Eu não sabia mais o que isso significava. De volta para casa, encontrei Ricardo na sala conversando com um homem de terno cinza. Ah, Célia, chegou na hora certa, disse meu irmão. Esse é o Dr. Marcelo, advogado que está cuidando do inventário. Ele precisa que você assine alguns papéis. O advogado me cumprimentou com um aperto de mão firme. Dona Célia, são só algumas formalidades. Autorização para venda, procuração para representação legal, esse tipo de coisa. Olhei para os documentos na mesa. Papéis que iriam selar meu destino. Me transformar oficialmente numa pessoa sem teto aos 42 anos. Posso ler antes de assinar? Claro, disse o advogado. Mas é tudo padrão, nada demais. Peguei os papéis e comecei a ler. Linguagem jurídica complicada, cláusulas técnicas, termos que eu não entendia completamente. Mas uma coisa estava clara. Uma vez assinados esses documentos, eu não teria mais direito nenhum sobre a casa onde nasci. Doutor Marcelo, perguntei, existe alguma forma de compensação para quem gastou dinheiro próprio cuidando dos bens da herança? Ele trocou um olhar rápido com Ricardo. Bem, isso seria uma questão complexa. Teria que provar gastos, comprovar necessidade, entrar com uma ação específica. É um processo longo e caro, sem garantia de resultado. Caro. Eu mal tinha dinheiro para pagar as contas do mês. E se eu não quiser vender a casa? Infelizmente, não é uma decisão só sua, disse o advogado. Em caso de herança entre irmãos, 2 podem forçar a venda contra a vontade do terceiro. É a lei. A lei. Sempre a lei. Como se a lei entendesse de amor, de sacrifício, de justiça verdadeira. Peguei a caneta e, com a mão tremendo, assinei os papéis que me transformariam oficialmente numa desabrigada. A casa foi colocada oficialmente à venda numa quinta-feira de novembro. Vi a placa sendo instalada no portão por 2 homens uniformizados, enquanto eu regava as plantas de mamãe no quintal. Vende-se, dizia em letras garrafais, com o telefone do corretor logo abaixo. Senti como se estivessem colocando uma lápide na minha vida. Naquela mesma tarde, Ricardo apareceu com Patrícia e os filhos. Foi a primeira vez que ela pisou na casa desde o funeral de papai. Entrou olhando tudo com desdém, como se fosse um lugar contaminado. Ai, que cheiro de velho, disse ela, cobrindo o nariz com um lenço. Vocês não abrem as janelas aqui? Eu abria as janelas todos os dias. Mas para ela, a casa cheirava a pobreza, a doença, a fracasso. Os meninos, Gabriel e Henrique, que antes corriam pela casa brincando, agora ficavam grudados na mãe, olhando tudo com curiosidade morbosa. Mamãe, por que a tia Célia vai ter que sair da casa? Perguntou Gabriel, de 8 anos. Porque a casa não é mais dela, amor, respondeu Patrícia sem nem me olhar. Ela vai morar num lugar menor, mais adequado para ela. Mais adequado.
como se eu fosse um animal sendo realocado para um habitat apropriado. Mas ela sempre morou aqui, insistiu o menino. Nem sempre, Gabriel, disse Ricardo. A tia Célia morou em São Paulo também. Ela sabe se virar. Sabe se virar. Como se a vida fosse uma competição de sobrevivência. Enquanto eles visitavam a casa como compradores em potencial, fazendo comentários sobre o que mudariam, eu preparei um lanche na cozinha. Fiz sanduíche natural para as crianças, café coado para os adultos, coloquei biscoitos caseiros no prato. Não precisa se incomodar, disse Patrícia quando levei a bandeja para a sala. Nós não vamos ficar muito tempo. Mas ficaram 3 horas. 3 horas medindo, planejando, calculando reformas como se eu fosse invisível. Essa parede aqui pode ser derrubada, disse Ricardo, batendo na parede que separava a cozinha da sala. Vai ficar um ambiente integrado, mais moderno. Aquela parede tinha marcas de altura minhas, de Ricardo e de Silvana. Papai riscava com lápis conforme a gente crescia, anotando as datas ao lado. Uma tradição familiar que seria demolida junto com a parede. E esse quarto aqui, disse Patrícia, abrindo a porta do quarto dos meus pais. Dá para fazer uma suíte com closet. Só precisa quebrar a parede do quarto da Célia. Meu quarto. Onde eu ainda dormia, onde ainda guardava minhas coisas. Ela falava sobre quebrá-lo como se fosse um obstáculo a ser removido. Patrícia, eu disse, tentando manter a educação. Eu ainda estou morando aqui. Ah, é mesmo. Ela respondeu com um sorriso falso. Desculpa, mas você entende, né? A gente está planejando o futuro. O futuro. Um futuro que não me incluía. Quando eles foram embora, Ricardo me chamou na cozinha. Célia, a gente precisa conversar sobre prazos, disse ele com aquele tom de negócios. O corretor disse que a casa pode ser vendida rapidamente se o preço estiver bom. Então você precisa começar a se planejar. Me planejar para quê? Para sair daqui, procurar um apartamento, organizar uma mudança. Ricardo, eu não encontrei nada ainda. E com que dinheiro vou pagar calção, primeiro aluguel, mobília? Célia, você vai receber R$ 83 mil da venda. É dinheiro suficiente para se organizar. Mas quando? Esses processos de inventário demoram meses. Ele suspirou como se eu fosse uma criança chata. Olha, se você quiser, posso te emprestar R$ 5 mil para você se virar enquanto isso. Mas com juros, né? Não posso sair prejudicado. Juros. Meu próprio irmão queria me cobrar juros num empréstimo de emergência. Esquece, eu disse. Vou me virar sozinha. Como você quiser. Mas não dá para ficar empurrando isso forever. Os compradores querem a casa livre de ocupantes. Ocupantes. Ele se referia a mim como se eu fosse uma invasora. As semanas seguintes foram uma tortura. Todo dia apareciam pessoas querendo visitar a casa. Casais jovens, investidores, curiosos. Eu vivia trancada no quarto, ouvindo estranhos comentarem sobre minha vida como se fosse um episódio de programa de televisão. Essa casa tem uma energia pesada, disse uma mulher para o marido. Deve ter acontecido muita coisa triste aqui. Triste. Como se tristeza grudasse nas paredes. O pior foi quando apareceu um casal com uma criança pequena. A menina, de uns 4 anos, escapou da mãe e veio bater na porta do meu quarto. Oi, ela disse quando abri a porta. Você mora aqui? Por enquanto, respondi, me agachando para ficar na altura dela. Você vai embora quando a gente vier morar aqui? Vou. Para onde? Essa era uma pergunta que eu não sabia responder. Para onde uma mulher de 42 anos, sem dinheiro, sem família, vai quando perde a única casa que conhece? Ainda não sei, respondi honestamente. A mãe da menina apareceu na porta, constrangida. Desculpa, disse ela. Criança é muito curiosa. Tudo bem, eu disse. Ela é muito educada. A mulher me olhou com uma expressão estranha, meio culpada. Você é parente dos donos? Sou filha, respondi. Dos donos anteriores. Ela ficou sem graça, como se tivesse feito algo errado. Ah, sinto muito.
Deve ser difícil se mudar de uma casa onde você cresceu. É um pouco, respondi tentando sorrir. Depois que eles foram embora, chorei no banheiro. Chorei porque uma estranha havia demonstrado mais empatia por mim em 5 minutos do que meus próprios irmãos em meses. Silvana veio nos visitar no fim de novembro, trazendo o marido e os filhos. Diego, o marido dela, nunca havia gostado muito de mim. Achava que eu era uma solteirona frustrada que ficava se metendo na vida da família dele. Então, Célia, ele disse durante o jantar, já decidiu o que vai fazer da vida? Ainda estou pensando, respondi. Por que, né? Aos 40 e poucos anos não dá mais para ficar dependendo dos outros. Continuou ele, cortando o bife que eu havia preparado. Tem que correr atrás. Dependendo dos outros. Como se eu tivesse passado os últimos 3 anos na praia. O Diego está certo, disse Silvana. Você precisa parar de se vitimizar e partir para a ação. Vitimizar. Segundo minha irmã, eu estava me vitimizando por ter cuidado dos nossos pais doentes. Que tipo de ação vocês acham que eu deveria tomar? Perguntei. Arrumar um emprego melhor, disse Diego. Fazer um curso. Sei lá, se reinventar. Se reinventar. Como se a vida fosse um programa de autoajuda. Tem mulher da sua idade que está começando faculdade agora, disse Silvana. Que está mudando de carreira, abrindo empresa. Com que dinheiro? Com o dinheiro da venda da casa. Ela respondeu como se fosse óbvio. Silvana, 83 mil reais não é dinheiro para começar uma empresa. É mal e mal para pagar aluguel por uns anos. Você que pensa pequeno, disse Diego. Conhece aquela frase? Quem não tem cão, caça com gato. Aquela conversa me deu náusea. Eles falavam sobre minha situação como se fosse um problema de atitude, de força de vontade. Como se eu pudesse resolver tudo com pensamento positivo. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, Silvana me chamou para uma conversa particular no quintal. Célia, preciso te falar uma coisa, disse ela, se sentando no banco onde mamãe costumava descascar legumes. O Diego e eu estamos pensando em nos mudar para cá. Como assim? Para essa cidade. Brasília está muito cara, muito violenta. E a gente quer que as crianças cresçam num lugar mais tranquilo. Senti um frio na barriga. E onde vocês vão morar? Ela me olhou com aquele sorriso que eu conhecia desde criança. O sorriso que ela fazia quando estava prestes a conseguir algo que queria. A gente estava pensando em comprar essa casa. Comprar nossa casa? Célia, tecnicamente não é mais nossa casa. É uma propriedade à venda. E a gente pode pagar o preço que está sendo pedido. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Silvana, vocês sabem o que essa casa significa para mim? Claro que sabemos. Mas você mesma disse que vai ter que sair de qualquer jeito. Pelo menos assim a casa fica na família. Na família. Como se eu não fizesse mais parte dela. E eu vou morar onde? Você vai alugar um apartamento, como qualquer pessoa normal faz. Célia, você não pode ficar presa no passado para sempre. Presa no passado? Silvana, eu sacrifiquei minha vida por essa família. E nós somos gratos por isso. Ela disse com aquela voz condescendente. Mas agora é hora de você seguir em frente. Seguir em frente onde? Para onde? Com que recursos? Com os recursos que você vai receber da venda. 83 mil reais. Que vocês vão me pagar comprando a casa? Exato. É perfeito para todo mundo. Você recebe seu dinheiro, a gente fica com a casa e todo mundo feliz. Feliz. Ela achava que eu ficaria feliz vendo minha família ocupar o lugar que deveria ser meu. E se eu disser que não concordo? Silvana suspirou. Célia, você já assinou os papéis de autorização de venda. Não tem como voltar atrás agora. A única diferença é que, comprando entre família, a gente evita corretor, evita burocracia, evita pessoas estranhas mexendo nas nossas coisas. Nossas coisas. Como se eu não tivesse direito a nada. Além do mais, ela continuou, a gente pode deixar alguns móveis que têm valor sentimental. A cômoda da mamãe, a estante de livros do papai. Assim você sabe que eles estão sendo bem cuidados. Valor sentimental.
Ela falava dos móveis como se fossem mais importantes que os sentimentos da pessoa que havia cuidado deles durante anos. Naquela noite, depois que eles foram dormir, saí para o quintal e fiquei olhando as estrelas. Era algo que eu fazia quando criança, quando tinha algum problema na escola ou estava triste por alguma coisa. Mamãe vinha me fazer companhia, trazia um chá quente, conversava sobre a vida. Mamãe, sussurrei para o céu, o que eu faço agora? Mas as estrelas não responderam. E mamãe não apareceu com chá quente para resolver meus problemas. Na manhã seguinte, durante o café, Diego tocou no assunto novamente. Então, Célia, o que você achou da proposta da Silvana? Ainda estou pensando, respondi. Não tem muito o que pensar, ele disse, passando geleia no pão. É a melhor opção para todo mundo. A gente paga à vista, sem financiamento, sem enrolação. E vocês têm esse dinheiro? Perguntei. Temos, disse Silvana. O Diego vendeu um terreno que herdou da família dele. Um terreno que ele herdou. Que interessante como herança funcionava de forma diferente para pessoas diferentes. Silvana, posso perguntar uma coisa? Você acha justo que eu passe 3 anos gastando tudo que tinha para cuidar dos nossos pais? E no final vocês fiquem com a casa onde eles viveram? Célia, você está misturando as coisas. Ela respondeu. Uma coisa é cuidar dos nossos pais, que foi uma atitude linda da sua parte. Outra coisa é a herança, que é uma questão legal. Mas vocês não acham que existe uma questão moral aí? Diego soltou uma risada seca. Moral? Célia, moral não paga conta. Você fez uma escolha, agora tem que viver com as consequências. Consequências. Como se ter amor pelos meus pais fosse um erro que eu deveria pagar para sempre. E além do mais, disse Silvana, você sempre foi muito apegada a coisas materiais. Essa casa, esses móveis. Você precisa aprender que a vida não é sobre ter, é sobre ser. Muito apegada a coisas materiais. Isso vindo de uma mulher que estava comprando a casa da família para não ter que pagar aluguel. Naquele momento, olhando para meus irmãos falando sobre moral e desapego enquanto planejavam ficar com tudo que era meu, eu entendi uma coisa. Eles nunca me viram como igual. Para eles, eu sempre fui a irmã que sobrou, a que não conseguiu nada na vida, a que dependia da família. E agora que não precisavam mais de mim, queriam me descartar da forma mais conveniente possível. A descoberta aconteceu por acaso, numa tarde de dezembro em que eu estava organizando os papéis de papai para o inventário. Havia caixas e mais caixas de documentos antigos espalhadas pelo chão do escritório, algumas que não eram abertas há anos. Silvana e Diego tinham ido ao cartório confirmar os detalhes da compra da casa. Ricardo estava em Belo Horizonte, cuidando da papelada legal. Eu estava sozinha, mexendo em décadas de história familiar guardada em envelopes amarelados. Encontrei de tudo naquelas caixas. Certidões de nascimento nossas, boletins escolares antigos, carteira de trabalho de papai dos anos 70, fotos da nossa infância. Era doloroso e reconfortante ao mesmo tempo, como se estivesse folheando um álbum da vida que não existia mais. Foi numa caixa no fundo do armário que encontrei um envelope grosso com o carimbo do cartório de registro de imóveis. Estava junto com outros documentos da casa. IPTU antigo, recibos de reforma, comprovantes de pagamento. Abri o envelope sem pensar muito. Era a escritura original da casa, de quando papai a comprou, em 2008. Comecei a ler por curiosidade, tentando entender como ele havia conseguido comprar aquela casa com o salário que ganhava na época. A linguagem era complicada, cheia de termos jurídicos que eu não entendia completamente. Descrição do imóvel, localização, metragem, valor pago. Tudo normal, até que cheguei numa parte que fez meu coração parar. Fica estabelecido em caráter irrevogável o direito de usufruto vitalício da referida propriedade em favor de Célia Fernandes da Silva, filha do adquirente, independentemente de transmissão por herança, venda ou qualquer outra forma de transferência da propriedade. Li de novo. E mais uma vez. E mais uma vez.
Usufruto vitalício. Em meu favor. Peguei o celular com as mãos tremendo e pesquisei o que significava usufruto vitalício. A resposta apareceu na tela como um raio. Direito de usar e habitar um imóvel até a morte, independentemente de quem seja o proprietário. Senti as pernas bambas. Me sentei na cadeira do escritório de papai, ainda segurando a escritura, tentando processar o que estava lendo. Papai havia me dado direito vitalício sobre a casa. 15 anos atrás, quando eu ainda morava em São Paulo, quando nem sonhava que um dia teria que cuidar dele e de mamãe. Ele previu tudo. Sabia que algo poderia acontecer, sabia que eu seria a filha que ficaria, e me protegeu da única forma que podia. Continuei lendo o documento. A cláusula era bem específica. Eu tinha direito de morar na casa até morrer. Não importava quem fosse o dono. Qualquer pessoa que comprasse a propriedade teria que aceitar minha presença como usufrutuária vitalícia. Mais importante ainda, o usufruto não podia ser vendido, transferido ou cancelado sem minha autorização expressa. Era uma proteção definitiva, irrevogável. Peguei o telefone e liguei para um advogado que eu conhecia da época que trabalhava em contabilidade. Dr. Henrique, um homem honesto que sempre foi claro e direto comigo. Dr. Henrique, posso tirar uma dúvida jurídica com o senhor? Claro, Célia. Em que posso ajudar? Expliquei a situação toda. A morte dos meus pais, a venda da casa, os irmãos e, finalmente, a descoberta da cláusula de usufruto. Célia, você está me dizendo que seus irmãos estão vendendo uma casa sabendo que existe uma cláusula de usufruto vitalício em seu favor? Eles não sabem da cláusula. Eu acabei de descobrir. E o advogado que está cuidando do inventário também não sabe? Aparentemente não. Ele só pegou os documentos básicos. Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Célia, isso é muito sério. Vender um imóvel omitindo a existência de usufruto é crime. Chama-se estelionato. E quem comprar pode processar pelos danos. Quer dizer que a venda não pode acontecer? Pode acontecer, mas o comprador tem que saber que você vai continuar morando lá. E, sinceramente, duvido que alguém compre uma casa nessas condições. E se eles já venderam? Aí a situação fica mais complicada. O comprador pode anular a venda e exigir o dinheiro de volta, mais danos morais. Seus irmãos podem ter que pagar uma indenização pesada. Desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Não era alegria. Não era tristeza. Era uma mistura de alívio com uma raiva surda que vinha crescendo há meses. Papai havia me protegido. Mesmo sem saber que um dia eu precisaria dessa proteção, ele pensou em mim. Reconheceu que eu seria a filha que ficaria, que cuidaria, que sacrificaria tudo pela família. E me deu a única segurança que podia. O direito de nunca ficar sem teto. Fiquei o resto da tarde no escritório, relendo a escritura, tentando entender todos os detalhes. A cláusula estava na página 4, no meio de um parágrafo cheio de termos técnicos. Era fácil passar despercebida para quem lesse rapidamente. Pensei em como meus irmãos haviam me tratado nas últimas semanas. As humilhações, os comentários cruéis, a forma como falavam sobre minha vida como se fosse um fracasso. A maneira como planejavam meu futuro sem me consultar, como se eu fosse uma criança problemática que precisava ser gerenciada. Pensei em Silvana querendo comprar a casa, falando sobre o valor sentimental dos móveis enquanto me tratava como um estorvo. Pensei em Ricardo me cobrando juros num empréstimo de emergência. Pensei em como eles dividiram a herança como se eu não tivesse contribuído com nada. Quando escutei o carro de Silvana chegando, guardei a escritura numa pasta separada. Não ia contar nada ainda. Queria ver até onde eles eram capazes de ir. E aí, Célia? Disse Diego entrando na casa. Organizou tudo direitinho pra gente? Organizei, respondi. Que bom, porque a gente confirmou lá no cartório. A papelada está quase pronta. Semana que vem a gente pode assinar a transferência. Silvana estava eufórica. Célia, você nem imagina como é bom saber que essa casa vai continuar na família, disse ela, como se estivesse me fazendo um favor.
A gente promete cuidar de tudo com muito carinho. Que bom, respondi. E você? Já procurou apartamento para alugar? Ainda estou vendo as opções. Porque não dá para protelar muito, disse Diego. A gente quer se mudar até o carnaval. As crianças precisam se adaptar à escola nova. Até o carnaval. Faltavam 2 meses para eles me colocarem na rua. Naquela noite, liguei para Ricardo. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Vocês leram a escritura da casa inteira antes de colocar à venda? Como assim? A escritura original. Vocês leram tudo? Célia, para que eu vou ler escritura? Para isso que existe advogado. O Dr. Marcelo cuidou de tudo. Mas vocês não deram a escritura completa para ele analisar? Demos os documentos que estavam na pasta da papelada importante. Por quê? Tem algum problema? Não, menti. Só curiosidade. Célia, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Nada demais. Só estou um pouco ansiosa com toda essa mudança. É normal, mas vai dar tudo certo. Você vai ver como vai ser bom ter sua independência. Independência. Essa palavra soava irônica vinda de alguém que estava me forçando a sair da única casa que eu conhecia. Depois que desliguei, fiquei pensando no que fazer. Tinha 2 opções: contar sobre a cláusula agora e evitar que eles cometessem um crime, ou esperar para ver até onde chegavam. A Célia de 6 meses atrás teria contado imediatamente. Teria protegido meus irmãos, evitado problemas, tentado resolver tudo da forma mais harmoniosa possível. Mas essa Célia havia passado meses sendo humilhada, tratada como um estorvo, descartada como um móvel velho. Essa Célia havia sido chamada de aproveitadora, de dramática, de apegada a coisas materiais. Decidi esperar. Queria ver o que aconteceria quando eles descobrissem que a irmã que sempre menosprezaram tinha, na verdade, mais direitos sobre a casa do que eles. Queria ver a cara deles quando descobrissem que papai havia pensado em mim muito antes de pensar neles. Queria, pela primeira vez na vida, que meus irmãos sentissem o gosto da própria medicina. Guardei a escritura numa pasta no meu quarto e esperei. A bomba estava armada. Só faltava ela explodir. O dia da assinatura chegou numa manhã ensolarada de janeiro. Silvana e Diego estavam eufóricos, falando sobre os planos de mudança, sobre como iam decorar a casa, sobre a escola das crianças. Ricardo havia vindo de Belo Horizonte especialmente para a ocasião, trazendo Patrícia e os meninos. É um momento histórico, disse ele durante o café da manhã. A casa volta para as mãos certas. As mãos certas, como se as minhas mãos, que haviam cuidado dessa casa durante anos, fossem as erradas. Às 9 da manhã, chegou o Dr. Marcelo com uma pasta cheia de documentos. Atrás dele veio o corretor, um homem baixinho e suado que não parava de falar sobre como aquela havia sido uma transação perfeita. Bom dia, pessoal, disse o advogado, abrindo a pasta na mesa da sala. Trouxe todos os papéis para finalizar o negócio. É só assinar e pronto. Eles se sentaram ao redor da mesa como se fosse uma reunião de negócios. Eu fiquei em pé, encostada na parede, observando. Célia, você não vai sentar? Perguntou Silvana. Estou bem aqui, respondi. O Dr. Marcelo começou a explicar os documentos. Escritura de compra e venda, certidões negativas, comprovante de quitação de impostos. Tudo muito técnico, muito oficial. Então, disse ele, a propriedade está livre de qualquer ônus ou gravame, conforme certidão do cartório. Os compradores podem tomar posse imediata. Posse imediata. Eu sorri. Doutor Marcelo, eu disse, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor analisou a escritura original da casa? Analisei os documentos que me foram fornecidos. Ele respondeu. Por quê? Porque eu tenho aqui a escritura completa, disse, tirando o documento da pasta que estava ao meu lado. E tem um detalhe que o senhor talvez não tenha visto. O silêncio desceu sobre a sala como uma cortina pesada. Ricardo me olhou com cara de quem não estava entendendo nada. Que detalhe, Célia? Perguntou Silvana com um sorriso nervoso. O usufruto vitalício, eu disse calmamente. O quê?
disse o doutor Marcelo, estendendo a mão para pegar a escritura. Entreguei o documento para ele. Todos ficaram em silêncio enquanto ele lia. Vi o exato momento em que ele encontrou a cláusula, porque o rosto dele ficou pálido. Meu Deus, ele murmurou. O que é que tem aí? Perguntou Ricardo, tentando ver por cima do ombro do advogado. Tem uma cláusula de usufruto vitalício em favor da senhora Célia, disse o doutor Marcelo com a voz trêmula. Ela tem direito de morar na casa até morrer, independentemente de quem seja o proprietário. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia-se ouvir o tic-tac do relógio da parede, o barulho dos carros na rua, a respiração pesada de todo mundo. Como assim? Disse Silvana com a voz estranha. Significa que vocês podem comprar a casa, eu expliquei calmamente. Mas eu vou continuar morando aqui, para sempre. Isso é impossível, disse Diego, levantando da cadeira. Não existe isso. Existe sim, disse o doutor Marcelo, ainda lendo o documento. E está tudo registrado em cartório há 15 anos. É uma cláusula irrevogável. Mas por que você não contou isso antes? Gritou Silvana. Porque vocês não perguntaram, respondi. Vocês assumiram que sabiam de tudo. Trataram como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa. Falaram sobre me botar na rua como se eu fosse um animal abandonado. Célia, você não pode ter feito isso de propósito, disse Ricardo, com a voz tremendo de raiva. Eu não fiz nada de propósito, respondi. Eu descobri essa cláusula há 2 semanas, por acaso, mexendo nos papéis do papai. Podia ter contado para vocês imediatamente e evitado essa situação. Mas aí eu pensei, por que eu deveria proteger vocês? Vocês me protegeram alguma vez? Doutor Marcelo, disse Diego, ignorando completamente o que eu havia dito. Isso invalida a venda? O advogado estava suando. Invalida sim. Não posso registrar uma venda omitindo informação tão importante, e se eu registrasse, seria crime. Que tipo de crime? Perguntou Silvana. Estelionato. Vender algo omitindo características essenciais do produto. E qual seria a pena? Perguntou Ricardo. Reclusão de 1 a 5 anos, mais multa. Silvana ficou branca como papel. Mas a gente não sabia, ela disse. A gente não fez por mal. A lei não perdoa a ignorância quando se trata de venda de imóvel, disse o doutor Marcelo. Vocês tinham obrigação de conhecer completamente o que estavam vendendo. Tá bom, disse Diego, tentando manter a calma. Vamos cancelar a venda então, sem problemas. Com problemas sim, eu disse. Porque vocês já receberam uma entrada de R$50 mil. Era verdade. Silvana havia me contado na semana anterior que eles haviam recebido uma entrada para garantir o negócio. A gente devolve o dinheiro, disse Ricardo. E a indenização? Eu perguntei. Que indenização? Danos morais. Vocês fizeram uma família cancelar os planos de mudança. Deixaram um casal com crianças pequenas na mão. Eles podem processar vocês por danos morais e materiais. O doutor Marcelo confirmou com a cabeça. A senhora está certa. Casos assim geralmente resultam em indenização de 50% a 100% do valor do imóvel. 100%. R$250 mil de indenização, mais os 50 mil da entrada que teriam que devolver. R$300 mil de prejuízo. Isso não pode estar acontecendo, disse Silvana começando a chorar. Não pode. Está acontecendo, eu disse. E sabe o que é o mais irônico? Se vocês tivessem me tratado com um mínimo de respeito, se tivessem reconhecido que eu sacrifiquei minha vida por essa família, se tivessem tido um pingo de consideração por mim, eu teria contado sobre a cláusula no primeiro dia. Célia, você tem que entender nossa posição, disse Ricardo, tentando um tom conciliador. A gente não sabia de nada disso. Não sabiam porque não quiseram saber, respondi. Vocês achavam que sabiam de tudo. Que eu era só a irmã fracassada que dependia da família. Que eu não tinha direito a nada. Não é isso, disse Silvana, enxugando os olhos. É isso sim. Vocês me chamaram de dramática, de vitimista, de apegada a coisas materiais. Disseram que eu tinha que aceitar meu lugar. Pois bem,
Agora vocês sabem qual é o meu lugar. Aqui, nesta casa. Pelo resto da minha vida. Patrícia, que havia ficado calada o tempo todo, finalmente falou. E agora? O que a gente faz? Agora vocês vão ter que explicar para a família que os compradores como perderam 300 mil reais por incompetência, eu disse. Vão ter que arrumar esse dinheiro de algum lugar para pagar a indenização. Célia, disse Ricardo, você não pode querer nossa ruína. Eu não quero a ruína de ninguém, respondi. Eu só quero que vocês sintam um pouquinho do desespero que eu senti nesses últimos meses. Que vocês entendam o que é não ter para onde ir, não ter como se sustentar, depender da boa vontade dos outros. Mas você tem para onde ir, disse Silvana. Você pode ficar aqui. Posso sim, concordei. Graças ao papai, que pensou em mim muito antes de pensar em vocês. Que previu que eu seria a filha que ficaria, que cuidaria, que sacrificaria tudo. E que me protegeu da única forma que podia. O Dr. Marcelo guardou os papéis na pasta. Bem, por mim a reunião está encerrada, ele disse. Não há nada que eu possa fazer aqui. Vocês que resolvam essa situação. Depois que ele saiu, meus irmãos ficaram sentados na mesa como se tivessem levado um soco no estômago. Célia, disse Ricardo, vamos conversar como família. Sem advogado, sem documentos, só entre nós. Agora vocês querem conversar como família? Perguntei. Onde estava essa família quando eu estava cuidando dos nossos pais sozinha? Onde estava quando eu estava pagando as contas com meu dinheiro? Onde estava quando vocês me humilharam na minha própria casa? A gente errou, disse Silvana. A gente reconhece que errou, mas você não pode nos destruir por causa disso. Eu não estou destruindo ninguém, respondi. Vocês se destruíram sozinhos quando tentaram vender uma casa sem conhecer completamente os documentos. Quando trataram a própria irmã como lixo. Quando acharam que podiam me descartar sem consequências. Tá bom, Célia, disse Diego tentando soar autoritário. Qual é o seu preço? O que você quer para abrir mão desse usufruto? Meu preço? Todo mundo tem um preço. Quanto você quer para assinar uma renúncia e deixar a gente vender a casa em paz? Olhei para ele com nojo. Diego, você não entendeu nada, né? Isso não é sobre dinheiro, é sobre justiça. Justiça é uma palavra muito bonita, ele disse, mas não paga conta. Você tem razão, concordei. Justiça não paga conta, mas usufruto vitalício paga casa, água, luz e IPTU pelo resto da vida. Ricardo tentou uma abordagem diferente. Célia, pensa bem. Você vai ficar sozinha nesta casa grande, cheia de lembranças tristes. Não seria melhor você recomeçar em outro lugar? Lembranças tristes? Perguntei. Essa casa tem as melhores lembranças da minha vida. Aqui eu cresci. Aqui cuidei dos nossos pais com amor. Aqui construí quem eu sou. As lembranças tristes são vocês. Silvana tentou um último argumento. Célia, pensa nos seus sobrinhos, nas crianças. Elas vão sofrer com essa situação. As crianças vão sofrer porque os pais delas tomaram uma decisão irresponsável, respondi. Não é culpa minha. Mas você pode resolver isso, ela insistiu. Posso, mas não vou. Por quê? Porque durante meses vocês me trataram como se eu fosse nada. Me humilharam, me desrespeitaram, planejaram meu futuro sem me consultar. Agora que descobriram que eu tenho poder sobre a situação, querem que eu seja generosa e compreensiva. E você não vai ser? Não. Vocês tiveram a chance de ser generosos e compreensivos comigo quando eu precisava. Escolheram ser cruéis. Patrícia, que havia ficado quieta, finalmente explodiu. Célia, você está sendo vingativa. Isso não é cristão. Cristão? Ri. Onde estava o cristianismo de vocês quando me chamaram de dramática? Quando falaram que eu não merecia estar na mesa do almoço de domingo? Quando planejaram me pôr na rua sem se importar se eu tinha para onde ir? A gente só queria o melhor para você, disse Ricardo. O melhor para mim? Vocês queriam o melhor para vocês. Queriam dividir o dinheiro da herança e se livrar da irmã problemática. Não é verdade, disse Silvana. É verdade, sim. E sabe como eu sei? Porque se vocês realmente se importassem comigo,
Teriam lido a escritura completa antes de tomar qualquer decisão. Teriam me consultado sobre tudo. Teriam reconhecido que eu merecia alguma compensação pelos anos que dediquei à família. Diego estava ficando vermelho de raiva. Célia, você está agindo como uma criança birracenta. Isso vai acabar mal para todo mundo. Vai acabar mal para vocês, corrigi. Para mim está acabando muito bem. Vou continuar morando na minha casa, que sempre foi minha casa, e vocês vão ter que arcar com as consequências das próprias ações. E se a gente não conseguir pagar a indenização? Perguntou Silvana. Esse é problema de vocês. Vocês que criaram essa situação. Célia, você não pode ser tão cruel, disse Ricardo. Cruel? Vocês querem ver cruel? Cruel é uma filha sacrificar 3 anos da vida cuidando dos pais doentes, enquanto os irmãos ficam longe fazendo de conta que não tem família. Cruel é gastar todas as economias para manter os pais vivos e dignos, enquanto os irmãos sempre têm uma desculpa para não ajudar. Cruel é tratar a irmã que fez tudo isso como se fosse uma parasita que precisa ser descartada. Nós nunca te tratamos como parasita, disse Silvana. Trataram sim, desde o primeiro dia após o funeral do papai. Me trataram como se eu fosse uma encostada que estava se aproveitando da situação. Célia, disse Ricardo tentando soar conciliador, vamos fazer um acordo. A gente reconhece que você merece uma compensação pelos cuidados com nossos pais. Que tal se a gente dividir a herança de forma diferente? Você fica com 50% e a gente divide os outros 50%? Não. 60% para você? Não. 70%? Ricardo, vocês não estão entendendo. Eu não quero o dinheiro da venda. Eu quero a casa. Mas por quê? Porque essa casa é tudo o que me restou da minha vida. Porque aqui estão todas as minhas memórias, tudo que construí, tudo que sou, porque o papai quis que eu tivesse essa segurança. Célia, disse Silvana, você não pode ficar presa no passado para sempre. Passado? Minha vida não é passado. Minha vida é presente. E meu futuro está aqui, nesta casa, que o papai teve a sabedoria de garantir para mim. Diego se levantou, claramente frustrado. Isso é ridículo. Uma mulher de 42 anos vivendo sozinha numa casa de 3 quartos. Preconceituoso, respondi. Ridículo é um homem de 45 anos achar que pode julgar as escolhas de uma mulher independente. Independente? Você depende da família. Dependia. Agora eu sou a dona da situação. Naquele momento, olhando para as caras de desespero e raiva dos meus irmãos, senti algo que não sentia há anos. Controle sobre minha própria vida. Eles haviam passado meses me fazendo sentir pequena, insignificante, como se eu fosse um fardo que eles carregavam por obrigação. Agora descobriam que a irmã que desprezavam tinha mais poder sobre a herança da família do que eles. Então é isso, disse Ricardo pegando as chaves do carro. Você escolheu seu lado. Eu não escolhi lado nenhum, respondi. Vocês que me colocaram do lado de fora da família. Agora descobriram que eu tenho minha própria fortaleza. Você vai se arrepender disso, disse Diego. Do quê? De defender meus direitos? De não permitir que vocês me pisoteiem? Nunca vou me arrepender disso. Eles saíram da casa batendo as portas, falando sobre advogados, sobre recursos, sobre como iam resolver aquela situação. Eu fiquei sozinha na sala, olhando para os documentos espalhados na mesa. Pela primeira vez em meses, senti paz. Papai tinha razão. A justiça às vezes chega. E às vezes ela vem disfarçada de cláusula esquecida numa escritura antiga. 3 meses se passaram desde aquela manhã na sala. A casa estava diferente agora. Não porque havia mudado fisicamente, mas porque finalmente havia se tornado verdadeiramente minha. Nos primeiros dias após o confronto, meus irmãos tentaram de tudo. Ricardo ligou várias vezes tentando me convencer a ser razoável. Silvana apareceu chorando, falando sobre a situação financeira difícil que eles estavam enfrentando. Diego chegou a mandar mensagens ameaçadoras, dizendo que iam encontrar uma forma de quebrar o usufruto. Consultaram outros advogados, que confirmaram o que o Dr. Marcelo havia dito.
A cláusula era irrevogável e perfeitamente legal. Tentaram argumentar que papai não estava em perfeito juízo quando assinou a escritura, mas os registros médicos da época provavam o contrário. A família que havia dado entrada na compra da casa processou meus irmãos por danos morais e materiais. O valor da indenização foi estabelecido em R$ 180 mil. Silvana e Diego tiveram que vender o terreno que haviam comprado em Brasília e ainda ficaram endividados. Ricardo precisou hipotecar a casa dele em Belo Horizonte. Não senti pena. Senti que a vida estava finalmente cobrando deles o preço da crueldade. Mas a verdadeira mudança em mim não veio da vingança. Veio da liberdade. Pela primeira vez em 3 anos, eu não tinha que me preocupar com contas médicas, com remédios caros, com reformas na casa para acessibilidade. Pela primeira vez em meses, não tinha que conviver com a ansiedade de não saber onde iria morar. Voltei a trabalhar em período integral na empresa de contabilidade. Meu chefe, que conhecia minha situação, me ofereceu uma promoção que havia sido adiada durante os anos em que eu cuidava dos meus pais. Célia, ele disse, você sempre foi nossa melhor funcionária. É hora de reconhecer isso oficialmente. O aumento no salário me permitiu quitar as dívidas que havia contraído durante os anos de cuidado. Uma por uma, as prestações dos empréstimos foram sendo pagas. O cartão de crédito foi quitado. O nome foi limpo. Com a estabilidade financeira, comecei a cuidar da casa de forma diferente. Não mais como alguém que estava de passagem, mas como alguém que estava construindo um lar definitivo. Reformei a cozinha, trocando os armários que estavam desgastados pelo tempo. Pintei as paredes da sala com uma cor mais clara, que trouxe mais luz para o ambiente. Reorganizei o quarto dos meus pais, transformando-o num escritório onde podia trabalhar em casa quando necessário. Mas a maior transformação foi no quintal. Expandi a horta de mamãe, plantando ervas aromáticas, temperos frescos, algumas hortaliças. Nos fins de semana, eu passava horas ali, com as mãos na terra, sentindo a conexão com a natureza que havia perdido durante os anos difíceis. Foi no quintal que recebi a visita de Dona Mercedes, a vizinha que sempre havia sido gentil comigo. Célia, minha filha, ela disse, admirando os pés de tomate que eu havia plantado. Como você está bem? Parece outra pessoa. Estou me sentindo outra pessoa mesmo, Dona Mercedes. E seus irmãos? Soube que houve umas complicações. Houve. Mas as coisas se resolveram. Ela me olhou com aquela sabedoria das pessoas que já viram muita coisa na vida. Sabe, Célia, às vezes a vida demora para fazer justiça, mas sempre faz. Eu vi você cuidando dos seus pais com tanto amor, tanto sacrifício. Sabia que uma hora ia chegar sua recompensa. Recompensa. Não era bem assim que eu via. Eu não havia cuidado dos meus pais esperando recompensa. Havia cuidado porque os amava, porque era a coisa certa a fazer. Mas entendi o que ela queria dizer. Havia uma justiça poética no fato de que a filha que sacrificou tudo pela família fosse, no final, a única protegida pelo patriarca. Aos poucos, estabeleci uma nova rotina. Acordava cedo, fazia uma caminhada pelo bairro antes de ir trabalhar. Voltava para casa no final da tarde e cuidava das plantas. Cozinhava refeições saudáveis para mim, algo que não fazia há anos. Nos fins de semana, recebia a visita de alguns amigos que havia perdido de vista durante os anos de cuidado. Era bom ter gente em casa novamente, risadas ecoando pelas paredes, conversas na cozinha. Célia, disse minha amiga Vera durante um almoço de domingo, você está radiante. Parece que encontrou sua paz. Havia encontrado mesmo. Não era a paz de quem desistiu da vida, mas a paz de quem finalmente assumiu o controle dela. Claro que houve momentos difíceis. Noites em que eu sentia falta de mamãe e papai com uma intensidade que doía no peito. Domingos em que a solidão pesava como uma pedra. Momentos em que me perguntava se não estava sendo dura demais com meus irmãos. Mas então eu me lembrava de como eles me trataram, das humilhações, dos comentários cruéis, da forma como planejaram meu futuro sem me consultar. E a culpa passava. 6 meses depois do confronto, Ricardo apareceu na minha porta.
Estava mais magro, com olheiras, parecendo quem havia passado por tempos difíceis. Célia, podemos conversar? Deixei ele entrar. Ofereci café, que ele aceitou. Como você está? Perguntou, olhando ao redor da cozinha renovada. Bem, e você? Sobrevivendo. A situação ficou difícil depois de tudo que aconteceu. Imagino. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Célia, eu vim aqui para te pedir desculpas. Olhei para ele, surpresa. Desculpas pelo quê? Por tudo. Pela forma como te tratamos. Pelas coisas que falamos. Por não ter reconhecido o que você fez pela nossa família. Havia sinceridade em sua voz. Ricardo, eu aceito suas desculpas. Mas isso não muda nada. Eu sei. Não estou aqui esperando que você mude de ideia sobre a casa. Estou aqui porque precisava te dizer que você estava certa. A gente foi injusto com você. Foi mesmo. E eu queria que você soubesse que eu reconheço isso agora. Que eu entendo por que você fez o que fez. Servi mais café para ele. Ricardo, durante anos, eu me senti culpada por ter escolhido ficar para cuidar dos nossos pais. Como se fosse uma falha minha não ter conseguido construir minha própria família, minha própria vida. Célia, deixa eu terminar. Vocês sempre me fizeram sentir que eu era a irmã que não deu certo, a solteirona que dependia da família. Mas agora eu entendo que o papai me via de forma diferente. Ele me via como a filha corajosa, que ficaria quando fosse necessário. E me protegeu da única forma que podia. Papai sempre teve um carinho especial por você, admitiu Ricardo. Não era carinho especial, era reconhecimento. Ele sabia quem eu era de verdade. Ricardo ficou mais um pouco. Conversamos sobre os pais, sobre memórias de infância, sobre como a vida havia tomado rumos que nenhum de nós imaginava. Quando ele foi embora, me abraçou. Célia, espero que você seja feliz aqui. Vou ser, respondi. Já estou sendo. Silvana nunca veio me procurar para pedir desculpas. Soube por terceiros que eles se mudaram para uma cidade menor, onde conseguiram comprar uma casa mais barata. Dizem que ela ainda fala mal de mim, que conta para todo mundo que eu roubei a herança da família. Não me importo. Cada um carrega as consequências das próprias escolhas. Um ano depois de tudo acontecer, estava regando as plantas no quintal quando vi uma mulher parar na frente do portão. Era jovem, uns 30 anos, com uma criança pequena no colo. Com licença, ela disse. Você é a dona desta casa? Sou, respondi. Meu nome é Ana. Eu e meu marido estávamos interessados em comprar esta casa no ano passado, mas houve uma complicação na venda. Ah, era ela. A mulher que havia perdido a casa por causa da confusão criada pelos meus irmãos. Lembro de você, eu disse. Sinto muito pelo que aconteceu. Tudo bem. Ela sorriu. Na verdade, foi até bom. Encontramos uma casa melhor, mais próxima do trabalho do meu marido. Que bom. Mas eu sempre fiquei curiosa sobre o que aconteceu. Os antigos donos nunca explicaram direito. Contei a história toda para ela. O cuidado com os pais, os irmãos, a descoberta do usufruto. Ela me escutou com atenção, balançando a cabeça. Nossa, ela disse quando terminei. Que situação complicada, mas no final deu tudo certo para você. Deu? E você está feliz aqui? Olhei ao redor do quintal, vendo as plantas que eu havia cuidado, as flores que estavam desabrochando, a casa que finalmente era verdadeiramente minha. Estou muito feliz. Quando Ana foi embora, fiquei pensando na pergunta dela. Estava feliz mesmo? Ou estava apenas aliviada? A resposta veio naturalmente. Estava as duas coisas. Aliviada por ter encontrado segurança depois de tanto medo. E feliz por ter descoberto que eu era mais forte do que imaginava. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá, observando as estrelas. Era algo que eu fazia quando criança, quando tinha algum problema e precisava pensar. Papai, sussurrei para o céu. Obrigada. Obrigada pela proteção que ele me deu, sem que eu soubesse. Obrigada por ter enxergado em mim qualidades que eu mesma não reconhecia. Obrigada por ter me amado o suficiente para garantir que eu nunca ficaria desamparada. Mas principalmente,
Obrigada por ter me ensinado que o amor verdadeiro não é sobre receber reconhecimento ou gratidão. É sobre fazer a coisa certa porque é a coisa certa, independentemente de como os outros vão reagir. Eu havia cuidado dos meus pais por amor, não por interesse. Havia sacrificado meus planos por lealdade, não por obrigação. E no final, descobri que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se proteger. A justiça às vezes mora nos detalhes que ninguém lê. Nas cláusulas esquecidas, nos documentos antigos, nas previsões de um pai sábio que sabia exatamente quem eram seus filhos. E eu aprendi que ser amada não significa ser compreendida por todos. Significa ser vista e protegida por quem realmente importa.